Muito bem, então, dando continuidade ao nosso programa de reuniões científicas aqui do Serviço do Hospital Encore e do Cora Saúde, hoje nós temos a honra de contar com a presença da doutora Débora Rodrigues, que é médica cardiologista de extensa atuação aqui na cidade de Goiânia, no Centro-Oeste, além de tudo, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Além de tudo isso, ainda é supervisora do nosso programa de residência médica e cardiologista com notório saber na área. E hoje ela vai estar discutindo com a gente um tema que tem chamado a atenção de todo mundo recentemente, que é a amiloidose cardíaca. Realmente, acho que vai ser muito interessante essa questão nos diagnósticos, tem surgido mais, e aí a Débora vai responder para a gente se está surgindo mais porque está começando a ter mais, ou são os métodos diagnósticos que melhoraram, e acho que vai ser uma aula muito importante. E aproveitemos aí, Débora, obrigado pela tua participação, a palavra é sua, minha cara. Obrigada, Juliano. Bom dia a todos. Então, nessa semana e na semana que vem, nós vamos abordar temas na modalidade de revisão. Essa semana em amiloidose, semana que vem em dislipidemia, nos pacientes de alto risco. Eu tentei fazer exatamente isso, levantar o que estava mais chamando a atenção sobre o tema. Eu acho que nos últimos 3 ou 4 anos aumentou muito a demanda em termos de produção de diretrizes, de guidelines, de artigos também originais. Existe mais ou menos 1.000 e poucos artigos só sobre tratamento em andamento, nesse tema, só sobre amiloidose cardíaca. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um posicionamento recente também, publicado em 2021, onde ela nos orienta desde a questão da epidemiologia até o tratamento com as drogas disponíveis no Brasil. Então, vale a pena a consulta. Tentei basear a nossa revisão nesse posicionamento e em algumas referências complementares. Bom, então, antes que todo mundo se preocupe com aquela sopa de letrinhas, né, com aquele alfabeto inteiro, quase hebraico, que parece ser difícil a amiloidose, nós precisamos lembrar que a definição de amiloidose, né, as amiloidoses são um conjunto de doenças sistêmicas que se caracterizam pelo dobramento incorreto de proteínas, que, na verdade, se caracterizam por proteínas transportadoras, na sua maioria, que previamente eram solúveis e se tornam adquirem, né, uma conformação errônea, inadequada, e se tornam depósitos infiltrativos, interrompendo a função e a estrutura normal dos órgãos. Então, a amiloidose compreende esse espectro clínico de doenças infiltrativas que afetam não só o coração, mas o rim, o fígado, o trato gastrointestinal, o tecido conjuntivo, o sistema nervoso periférico, principalmente, mas também o sistema nervoso central. Então, existem mais de 30 tipos de proteínas que podem se desdobrar e podem se reconformar, algumas delas mediadas por mutações genéticas, outras com influência do envelhecimento e outras com mecanismos não ainda esclarecidos e que vão se depositar principalmente na parte intersticial, na parte intercelular, e vão constituir um problema. O que, inclusive, é o tema da aula, né? O que motivou muito a gente foi observar que, por exemplo, houve um grande salto, principalmente nos registros americanos, né, que são bastante confiáveis em relação a isso, que eles já estão bem estabelecidos em centros de diagnósticos de amiloidose e em construção de registros, foi o grande aumento da incidência, né? A gente observou um aumento de 17 a cada 100 mil para 55 a cada 100 mil habitantes, né, ou pacientes diagnosticados com amiloidose. Então, houve um grande aumento da incidência, baseado porque a doença foi nova, porque houve fatores, né, que concorreram para que as pessoas adoecessem? Não. Baseado na melhora dos diagnósticos, e existe muita discussão também sobre
quanto tem sido ensinado sobre a amiloidose, o quanto tem sido propagado a suspeita clínica de amiloidose. Essa imagem é a imagem inicial do nosso posicionamento, né? O posicionamento da Sociedade Brasileira sobre a amiloidose, sobre diagnóstico e tratamento da amiloidose cardíaca. E eu queria começar falando sobre como surgem essas células, né? É muito importante dentro do diagnóstico, do tratamento da amiloidose, a gente identificar o tipo de amiloidose que tem ocorrido, seja na amiloidose cardíaca, seja na amiloidose extracardíaca, né? É sempre importante a gente identificar o tipo de proteína, né, a origem dela. Então, as amiloidoses que acometem o coração, elas têm duas origens principais. Então, elas se originam ou de plasmócitos, né, de células hematopoéticas, de origem hematopoéticas, e aí esse espectro de alteração caracteriza a amiloidose de cadeias leves, né, que aqui, e na maioria da literatura, a gente vai encontrar como AL, ou essas fibrilas que se depositam no tecido intersticial miocárdico, vai se originar de proteínas que foram produzidas pelo fígado, se dissociaram e se reconformaram de uma forma completamente deletéria, formando fibrilas que se depositam entre os cardiomiócitos. Este grupo caracteriza a amiloidose TTR, que se refere às transtirretinas. As transtirretinas são proteínas originalmente responsáveis pelo transporte de tiroxina, transporte de vitamina A, de retinol, né? E que quando são quebradas, né, quando esse tetrômero da transtirretina é fragmentado, ele se reconforma em uma estrutura que se agrega em filamentos e se deposita no coração. As transtirretinas, elas podem sofrer essa alteração mediante uma mutação genética, que é o que a gente chama de transtirretina genética ou transtirretina mutante ou variante, ou podem sofrer também uma interferência do próprio envelhecimento, uma interferência metabólica que a gente não tá bem definido ainda, que é a transtirretina wild type, que fica abreviada exatamente assim, como WT. Então, os diferentes subtipos de amiloidose podem originar manifestações clínicas diferentes de acordo com o sistema, o órgão envolvido. As principais que acometem, que interessam o coração, são a amiloidose AL, né, que é caracterizada por cadeia leve, que vem lá, que é uma doença hematológica, que tem uma origem na medula óssea, nos plasmócitos, que acomete também outros órgãos, além do coração, e as transtirretinas, né? Essas são as principais amiloidoses que interessam o coração. E é muito importante a gente ressaltar que, independente do tipo, a sobrevida é baixa quando a insuficiência cardíaca se desenvolve. Então, a principal mensagem é essa necessidade premente de diagnóstico e tratamento precoce, porque o tratamento atual disponível e mais eficaz, ele vai ser melhor quanto antes instituído. Eu vou fazer uma revisão rápida sobre a amiloidose de cadeia leve, que, como eu já falei, é uma doença hematológica. Quem vai tratar essa doença é o hematologista, mas o cardiologista tem um papel fundamental, e o clínico, né, o clínico geral mesmo, na identificação dos sinais de alerta, certo? Eu assisti uma aula recentemente e ele deu um exemplo muito interessante. Ele fala que você escuta um som já conhecido seu, e você fala, não, esse som eu conheço muito bem, né? É o som de um cavalo correndo, de cavalos correndo. Mas, de repente, pode não ser um cavalo, pode ser uma zebra. Então, se você não olhar com atenção e abrir a cabeça para novas possibilidades, você não vai pensar em amiloidose. A amiloidose de cadeias leves tem uma incidência em cerca de 6 a 10 casos por milhão de pessoas, e ela já foi considerada a principal causa de amiloidose cardíaca, hoje não mais,
né? Hoje, com os diagnósticos específicos para a transtirretina, a gente percebeu que as transtirretinas são as principais responsáveis pela amiloidose cardíaca. Então, essa cadeia leve amilogênica, ela se origina dos plasmócitos ou de linfócitos B anômalos e são uma doença clonal e neoplásica, né? E aí ela vai ser tratada dessa forma. Como que é feito o diagnóstico? Toda amiloidose, a gente sempre vai, nós cardiologistas, nós temos que ligar o primeiro sinal, né, a primeira percepção de alerta, a nossa antena para amiloidose, quando a gente enxerga insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, uma hipertrofia ventricular não esperada ou muito intensa para uma condição, para um paciente hipertenso há pouco tempo, sinais de fadiga generalizada, elas podem representar um dos primeiros sintomas, de amiloidose. E algumas manifestações, como síndrome do túnel do carpo, desautonomias, né, o paciente com hipotensão inexplicada, ou que faz muito sintoma, muita hipotensão, depois começa a usar IECA e BRA, disfunção erétil, alterações da boca, da língua, podem acontecer muito antes das manifestações cardíacas. Então, por isso, nós temos que estar muito atentos. Então, na amiloidose de cadeia leve, o diagnóstico é feito pela pesquisa, então, desses anticorpos no sangue e na urina. Então, é solicitado a eletroforese com imunofixação, tá? Não é aquela eletroforese de proteínas normal que a gente faz para procurar gama-globulinemia, por exemplo. E a gente vai pedir essa eletroforese com imunofixação, principalmente para capa e lambda, né? E a gente pode solicitar dessa forma: dosagem de proteína lambda e capa e a relação lambda e capa no sangue e na urina, né? Então, dosagem sérica e a dosagem na urina de 24 horas. Esses exames, eles são autorizados pelos planos de saúde, tá? Não tem dificuldade, assim, para fazer esse diagnóstico, não. Outra maneira de você solicitar também é a dosagem sérica de capa e lambda, ou, entre parênteses, pesquisa de cadeia leve. Então, assim, eu procurei nos sites dos principais convênios e ele veio dessa forma, tá? Bom, o objetivo aqui é parar o crescimento dessas células anormais, né? Então, o tratamento vai ser o quê? Vai ser quimioterapia, vai ser, eventualmente, evoluir até para um transplante de células tronco-hematopoéticas, né? Houve uma grande evolução dessas terapias a partir do conhecimento do tratamento do mieloma múltiplo e, com certeza, a sobrevida vai depender da resposta que o paciente vai apresentar a esse tratamento quimioterápico, a esse tratamento hematológico. Existe essa doença é uma doença que tem, essa forma de amiloidose, ela tem um prognóstico extremamente reservado. Quando eu tenho insuficiência cardíaca já manifesta numa amiloidose do tipo AL, eu tenho um prognóstico pode chegar só de 6 meses depois do diagnóstico, a sobrevida do paciente. Então, os principais marcadores do e os marcadores de prognóstico, vocês podem ver aqui do lado, essa tabela é do nosso posicionamento, de meses, realmente, né? De 6 meses para aqueles em estágio pior. E esses são os marcadores: uma troponina T aumentada, o NT-proBNP alto, e a gente tem também uma desproporção das proteínas, né? Quanto mais alto, maior essa desproporção, que é o que a gente chama da diferença da dosagem de cadeias leves, que aqui está escrito como DCR. Bom, as recomendações para o tratamento, então, é uma avaliação conjunta com o hematologista, né? O cardiologista pode encaminhar para o hematologista, esse pode ser o seu início do diagnóstico, né? Você pode seguir a via hematológica. Você tem um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, com muita fadiga, com polineuropatia, ou que tem uma síndrome do túnel do carpo bilateral há mais tempo, e uma hipertrofia miocárdica que chama atenção, né? Um paciente com uma hipertensão estágio 1, bem controlada, a princípio bem controlada, e que faz muita desautonomia e que tem sintomas muito importantes de uma IC com fração de ejeção preservada, a despeito do controle
da hipertensão, ou eventualmente do controle do diabetes, esse paciente tem essa clínica muito exuberante. Você pode encaminhar para o hemato inicialmente, para que ele comece a investigação diagnóstica, né? No seu encaminhamento, eu acho que vale a pena recomendar lá, né, pesquisa para amiloidose, e o hemato pode desencadear essa investigação. Nós vamos nós vamos entender um fluxograma que o nosso posicionamento sugere. Bom, então, essa avaliação conjunta é fundamental. Esse paciente, muitas vezes, vai ser avaliado para o transplante de células tronco-hematopoéticas, e aí o momento desse transplante aqui é crucial, é o que vai definir a sobrevida do paciente para essa doença neoplásica hematológica. E também, né, o início da quimioterapia para aqueles pacientes que não são candidatos ao transplante de células tronco hematopoéticas. Alguns pacientes têm resposta boa, outros pacientes não. Então, esses são os critérios de avaliação da resposta terapêutica da amiloidose. Então, alguns podem ter uma resposta completa e outros uma falta de resposta, uma resposta parcial ou uma doença progressiva, né? E aqui já falando que é o prognóstico extremamente reservado para os não respondedores, né? Nós estamos falando de alguns meses realmente. Em relação à resposta cardíaca, vai ser observada uma redução do NT-proBNP ou uma melhora funcional importante de acordo com a NIRA. E aí, a gente vai avaliar também os outros órgãos acometidos e como eles vão responder. Bom, agora aqui chegou o nosso momento, o momento, né, que o cardiologista vai fazer toda a diferença, que é no diagnóstico e tratamento da amiloidose cardíaca na forma ATTR. Bom, a ATTR variante, por isso o símbolo V, ou a TTR genética, né, que a gente sabe que existe ali uma mutação genética, uma não, né, mais de 140 mutações identificadas, ela tem um padrão autossômico dominante, ou seja, se o pai tem, cada filho tem 50% de chance de ter, e aqui não tem diferença entre os gêneros. A mais conhecida, né, as mais conhecidas eu marquei aqui são a V30M, que é de início tardio, ela tem muita relação com genes portugueses, e a V122, que tem muita relação com genes afro-americanos. No Brasil, a gente tem uma miscigenação muito importante, esse levantamento genético no Brasil ainda não está totalmente definido, né? É importante a gente construir essa informação ainda. Essa TTR menos estável, ela vai levar à deposição amiloide não só no coração, mas em outros órgãos também. Mas seu principal espectro é acometimento miocárdico, causando insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e polineuropatia. E aí ele vai ter um fenótipo algumas vezes mais cardiológico, como é o caso da V122, né? Essa aqui deriva de genes predominantemente afro-americanos, ou o fenótipo neurológico, que é mais comum nos genes europeus, e aqui a gente identificado em genes portugueses. E também o paciente que tem fenótipos mistos, né, que oscilam aí em algum momento manifestando mais sintomas neurológicos, outros momentos mais sintoma cardiológico. A amiloidose, a TTR wild type, que vem abreviada como WT, essa sim, em todas as publicações que nós buscamos, ela deriva, então, de uma sequência de aminoácidos anormais, né? Que a gente ainda não sabe exatamente o mecanismo dela. O que se entende é que essa, sim, tem uma grande relação com o envelhecimento. Parece que o envelhecimento está envolvido diretamente na fisiopatologia dessa doença. Então, eu até trouxe essa imagem para ficar bem marcado para a gente, que esse é o tipo, a TTR-WT, o wild type, é o tipo em que a gente tem aquele protótipo de homens com mais de 70 anos de idade. E aquele paciente que vai queixar para você com declínio progressivo de energia, com polineuropatia, e não é fácil. A gente acha que é fácil suspeitar de amiloidose. Eu sei que todo mundo vai assistir essa aula e vai lembrar de um paciente, 2 ou 3, onde identificou alguma dessas características e falou assim, eu acho que eu não pensei em amiloidose naquela época, ou pensei e depois já esqueci, já coloquei isso na conta da hipertensão ou do diabetes. Porque essas pessoas, os idosos, têm multimorbidades, né? Eles tomam uma caixa de remédios ali, né? Eles tomam uma farmácia completa de remédios.
e é difícil mesmo identificar se a polineuropatia é do diabetes, que ele já tem alguns anos, porque se ele tem mais de 70 anos, provavelmente ele tem diabetes há mais de 10 anos, na maioria dos casos, ou pelo menos mais de 5 anos. Então, esses sintomas de desautonomia, de polineuropatia, às vezes, são depositados na conta do diabetes. E a gente pode estar diante de um paciente com amiloidose. E também os sintomas autonômicos. Veja só que interessante. Se a gente analisar um paciente hipertenso, diabético, a gente pode achar que a hipertrofia ventricular, que a IC com fração de ejeção preservada, que a desautonomia dele, que a polineuropatia, né, estão relacionados ao diabetes. E esse é o cenário mais comum. Os pacientes vêm, às vezes, tomando medicamentos para polineuropatia diabética, e muitas vezes passou despercebido, em nenhum momento foi pensado em amiloidose. Então, baseado nisso, as diretrizes internacionais, as grandes publicações sobre o tema, falam sobre a presença dos red flags, aquilo que tem que nos chamar a atenção para pensar em amiloidose. A amiloidose já foi considerada, e é considerada ainda, uma doença rara, né? É uma miocardiopatia infiltrativa, ela não é o diagnóstico mais frequente da nossa prática clínica, longe disso, muito longe disso. Mas esses são os sinais que devem chamar a atenção na história clínica e no exame físico. Então, o paciente com IC de fração de ejeção preservada, principalmente homens idosos, a partir de 65 anos, pacientes que é aquele que onde você começa, de repente, um IECA, BRA, ou um beta-bloqueador, eles ficam extremamente sintomáticos, né? Existe uma acentuação, e aqui eu estou falando não só daquela hipotensão, que às vezes a pessoa mais longeva, o octogenário, talvez, também, faz quando, logo que toma um remédio, ou realmente até uma hipotensão postural com o uso dessas drogas, no início e depois existe uma adaptação, ou então aquela hipotensão pós-prandial, né? Aqui a gente está falando de pacientes que sentem muito, então ao invés de melhorarem com o controle da pressão, eles têm sintomas muito mais exuberantes. Um bloqueio atrioventricular inexplicado, né? Colocou um marca-passo, você não identificou direito, não tem chagas, não é tão idoso para ter uma doença degenerativa ali, fibrótica do sistema de condução. Pacientes com síndrome do túnel do carpo, extremamente característico, com estenose do canal vertebral, uma rotura do tendão do bíceps também é bem característico. Esses pacientes que têm polineuropatia sensorial motora não explicada, muitas vezes, até com dor neuropática, com fraqueza, com parestesias. E aí a parestesia também é um sintoma muito relativo, muito difícil da gente definir no consultório, né? Às vezes o paciente fala assim, eu estou sentindo dor no peito, de repente meu braço começou a ficar dormente, e isso acontece de forma recorrente, então não é fácil mesmo de avaliarmos essa questão. Paciente com púrpuras periorbitárias, espontâneas, ou às vezes com mínimo traumatismo, né? Só o fato dele coçar levemente o olho deixa uma púrpura ali na região periorbitária. A presença de macroglossia, o paciente começa a perceber que a língua está ficando grande e como se ela fosse um pouco mais sensível do que o normal. Opacidades vítreas, né? Eu tenho uma paciente que tem opacidade, que abriu o quadro com opacidade vítrea e foi fazer um risco cirúrgico para tratamento de vítreo. E uma história familiar de miocardiopatia. A gente tem, às vezes, mal definida, né? Muitas vezes o paciente vai falar que é infarto, tudo, mas geralmente essa história também é mal definida. Morreu com o coração inchado, é o que eles geralmente falam. Em relação aos exames complementares, o eletro é uma ciência muito interessante, porque o Liu Shandy falava que, né, ele é senhor do diagnóstico na arritmia e no infarto. Mas veja só que 60% a 70% dos casos confirmados de amiloidose, independente do tipo de amiloidose, tem esse padrão de pseudoinfarto anteroseptal. Então, existem outras alterações, como a baixa voltagem, a progressão lenta da onda R, alterações difusas da repolarização, padrão de strain no eletro, mas esse padrão de pseudoinfarto anteroseptal, ele é o achado mais prevalente na amiloidose. Por outro lado, a gente tem que pensar também que a desproporção da voltagem em relação à espessura miocárdica é muito prevalente também. Então, assim, você vê um paciente com uma hipertrofia pronunciada, mas com uma voltagem baixa, né? O paciente nunca teve infarto, por horários normais,
e você percebe isso em até 80% dos pacientes. Por outro lado, nas amiloidoses transtirretina, menos de 40% com diagnóstico confirmado, isso é um estudo com diagnóstico confirmado por biópsia, vão apresentar aqueles sinais de baixa voltagem. Então, a baixa voltagem, a presença de não ter baixa voltagem, não significa que não tem amiloidose, que não tem acometimento cardíaco. Entre as arritmias, a mais prevalente, naturalmente, é a fibrilação atrial, né? Porque esse átrio vai sofrer uma sobrecarga diante da alteração diastólica, que é precoce, né? Eu estou falando de uma doença restritiva, então a alteração diastólica é marcante e precoce, né? E, além disso, os bloqueios atrioventriculares também são frequentes. O ecocardiograma pode mostrar para a gente fenótipos infiltrativos com septo maior que 12. Algumas publicações europeias falam de maior que 14, mas a maioria das americanas e o nosso posicionamento coloca esse marco de 12 milímetros. Uma hipertrofia biventricular, né, uma sobrecarga atrial com espessamento do septo atrial, então aquele septo que às vezes era um pouquinho gorduroso ali, que você quase não enxerga no eco, na foto do eco, ou na imagem do eco, ele fica mais evidente, bem mais evidente. As valvas também podem sofrer espessamento, e essas imagens hiperrefringentes. Aqui, esses sparklings, que são essas granulações no septo, irregularidades e granulações no septo interventricular, também são típicas. Não é raro encontrar derrame pericárdico leve nesses pacientes com amiloidose também. Além disso, as pistas combinadas são extremamente importantes, né? Estenose aórtica em paciente idoso acima de 60 anos, principalmente do tipo low flow, low grade, pode estar escondendo por trás uma amiloidose, né? E não é raro a gente observar isso em séries muito bem estudadas de pacientes com estenose aórtica, por exemplo. A cardiopatia amiloidótica ocorreu em 1 de cada 8 pacientes com estenose aórtica severa que foram avaliados para TAV, né? E esses pacientes submetidos à TAV, que tinham estenose aórtica e amiloidose, evoluíram com uma disfunção dessa prótese mais rapidamente, né? Então, eles tiveram um pior resultado para a TAV. Então, daí a importância da gente observar, lembrar essa pista combinada de estenose aórtica. E aí aqui, gente, a gente vai ver, assim, muitas publicações, né? Acho que até por causa da própria TAV, dos estudos de TAV, essas séries de pacientes que começam a ser muito bem olhados ali, a gente vê em algumas séries, aqui a gente está falando de 12% em cada 8, mas a gente vai ver 17% até, né, de pacientes idosos ou muito idosos com estenose aórtica low flow, low grade, que tinham amiloidose cardíaca. E lembrar que a doença tem fenótipos variados, algumas amiloidoses vão ser mais agressivas e outras menos. Além disso, aquele paciente que começa a apresentar miocardiopatia hipertrófica, vamos supor, um paciente que já vem acompanhado por cardiologista há muitos anos, um hipertenso bem controlado, e que depois dos 60 anos, ele apresenta miocardiopatia hipertrófica. Não interessa se é septal assimétrica ou simétrica. Esses pacientes com amiloidose podem fazer os dois padrões, né? Desde que a apresentação, a morfologia simétrica de hipertrofia teve presente em 18% dos casos desse estudo de ressonância publicado no JACC, 2017. Então, a gente já sabe um pouquinho que pacientes com amiloidose ATTR vai ter um padrão mais assimétrico, mais septal de hipertrofia, de sobrecarga ventricular, de hipertrofia ventricular. O padrão simétrico de hipertrofia miocárdica é mais comum na amiloidose AE. E aí, às vezes, você tem esse septo assimétrico, né? Você tem esse paciente com essa hipertrofia e não tem tanto gradiente. Isso também chama atenção. Você fala, nossa, mas esse septo não gera gradiente? Ah, tá tudo certo, é uma miocardiopatia hipertrófica que tá tranquila, que a gente vai usar a medicação, e aí, de repente, você entra com verapamil, você entra com beta-bloqueador acreditando que aquilo ali vai dar certo, e o paciente tem muito sintoma, muito efeito colateral, e piora muito clinicamente. Também é um sinal que deve chamar atenção. Os peptídeos natriuréticos, também as troponinas, viu? Entram nesse auxílio diagnóstico aqui.
o peptídeo natural, os NTs, o NT-proBNP, né, dentro aqui dos peptídeos, é aquele mais estudado. A gente tem o maior registro com eles, em que utilizou eles, foi o registro TAUS, que é para estudo da amiloidose transretina, né? É muito importante a gente utilizar, porque eles vão nos dar uma noção também da resposta terapêutica, e estranhamente, eles estão muito elevados, desproporcional aos sintomas clínicos. Então, se o paciente tem uma classe funcional, às vezes 2, e você pode ter um BNP muito estourado, né? Um NT-proBNP muito alto. O eco de strain é uma ferramenta extremamente importante e recomendada. Então, ele não entra no red flag porque a gente ainda não pede eco strain para todo mundo, né? O paciente do consultório de cardiologia faz muito mais eco transtorácico tradicional ali do que com essas medidas. Mas ele é extremamente interessante porque na doença amiloide do coração, a fração de ejeção fica preservada durante muitos anos, até estágios extremamente avançados, né? Quando a fração de ejeção chega a cair, realmente o paciente tem muito pouca possibilidade terapêutica e de melhora. Mas o strain global longitudinal se altera bem precocemente, né? E porque isso é uma função exercida pelo endocárdio, e a gente vai ver ele precocemente reduzido. Existe um padrão. Eu não tenho expertise para falar sobre isso, mas se tiver a equipe do ECO quiser ajudar, tudo muito bem-vindo. Existe um padrão que é chamado de cereja do bolo, que é o padrão de apical sparing, né? Onde a gente tem uma piora do strain nas porções médias basais e uma preservação da deformação na região apical, né? Então, isso também é característico da amiloidose cardíaca. A ressonância magnética é um exame que acrescenta muito, não entra no red flag, lógico, ele já é no paciente que você já suspeitou, que você já começou a investigar, e ela já está extremamente estudada, os padrões estão bem estabelecidos, né? Deve chamar a atenção aqueles pacientes com valores elevados no mapa de T1 nativa, é uma técnica que eles utilizam bastante para amiloidose. Esse paciente, como ele tem infiltração extracelular, ele tem um aumento do volume extracelular, e às vezes vem abreviado como VEC, então um VEC aumentado, esses valores servem também como prognóstico. O realce tardio, ele é subendocárdico ou transmural, então ele se confunde com a doença coronariana, e eu tenho um paciente no consultório que a gente está para desencadear uma pesquisa de amiloidose. É um paciente que tem coronariopatia, que já fez angioplastia no ENCORE e que tem, entre aspas, uma miocardiopatia hipertrófica. Inicialmente veio para a gente avaliar, veio para o nosso consultório para a gente avaliar até embolização septal. Eu cheguei a ver o CAT dele para isso, né? Mas depois começou a chamar a atenção exatamente a piora. Quando a gente começou o mesartana para ele não levantava do lugar, né? Bloqueador de cálcio, para ele foi a derrota. Então, esse é um paciente que está estudado no ENCORE, que ele tem essa presença de realce tardio que nós atribuímos até então à doença coronariana. Então, vamos ver, depois eu conto as cenas dos próximos capítulos. Então, o aumento das espessuras das paredes, e observar que a ressonância ela não permite diferenciar as formas AL e a TTR, né? Então, eu não vou fazer a ressonância com a esperança de que ela vai me dizer o tipo ou o subtipo da amiloidose que o paciente tem, né? E isso é fundamental para definir o tratamento, né? Ela também é extremamente útil para que eu possa, além de mapear a infiltração, para que eu possa identificar as outras formas de cardiomiopatia infiltrativa, né? Ela me ajuda na sarcoidose, ela me ajuda em outras doenças também, sem ser infiltrativa, outros diagnósticos diferenciais. E aí, a gente precisa estar atento, porque diferentes subtipos de amiloidose vão ter manifestações diferentes, como a gente já falou lá atrás, vão ser fundamental, e é fundamental a gente saber o tipo para determinar o tratamento. E aí agora nós vamos entrar na cintilografia cardíaca com radiotraçadores ósseos. Eu não sei como é a experiência de todo mundo com isso. Na minha prática clínica é um exame relativamente novo, né? E eu trouxe essa frase da diretriz, não é só para prestigiar o Dr. Georges,
que também fica à vontade para participar da aula, viu, doutor Georges? Mas eu achei muito interessante como eles colocaram, que é um método simples, de fácil execução, amplamente disponível, com baixa dosimetria, e aqui a gente está falando de radiação, capaz de diferenciar a forma não invasiva, com alta especificidade para trânsito de retina, da forma de cadeia leves, da forma AL, orientando a conduta. E onde a gente consegue fazer esse exame, né, aqui em Goiânia? No ENCORE, por exemplo. Né? Esse exame está disponível para ser feito lá e a gente deve pedir dessa forma mesmo, cintilografia cardíaca com radiotraçadores ósseos. Com radiotraçadores ósseos. O radiotraçador utilizado é o tecnésio pirofosfato, existem outros traçadores, mas o mais recomendado é o tecnésio pirofosfato. Essa captação relacionada ao cálcio não está completamente definida também. Uma captação miocárdica igual ou superior à captação óssea em graus 2 ou 3 é um critério diagnóstico, e eles avaliam, esse exame, ele não precisa de muito preparo do paciente para fazer esse exame, e eles fazem uma injeção com 1 hora e uma análise com 3 horas, né? Essa avaliação com 1 hora, 3 horas de radiofármaco, vai ser dividido em etapas, avaliações semi-quantitativas, né, e a avaliação visual, onde eles vão comparar a captação do coração com a captação óssea contralateral, e vão confirmar também essa distribuição do radiofármaco através do SPECT. Então, aqui eu trouxe essa imagem do posicionamento em pacientes com a cintilografia negativa, né? Então, eu não tenho captação cardíaca, e tenho captação no arco costal, e pacientes positivos, eles tentam pegar uma imagem fora do externo e observa que o coração capta mais o radiotraçador. Então, isso na análise visual e também na análise semi-quantitativa, onde eles determinam a relação dessa captação, aqui negativa e aqui positiva, né? Então, vocês veem que eles não consideram o externo sempre vai estar marcado, mas eles pegam uma avaliação fora do externo. Então, essa é a cintilografia cardíaca com radiotraçadores ósseos, e sobre ela a gente tem que destacar o seguinte, que o pirofosfato tecnésio o marcador está disponível no Brasil, até 30% das amiloidoses cardíacas da forma de cadeia leve ou AL podem exibir uma cintilografia positiva, né? Então, uma cintilografia positiva, ela pode estar positiva em até 30% da AL, na vigência de cadeias leves negativas. Então, eu já fiz aquele exame que a gente conversou lá sobre a pesquisa das cadeias leves, kappa e lambda, e a relação delas no sangue e na urina. Então, eu não tenho cadeia leve naquela minha pesquisa inicial, e eu detecto uma cintilografia com radiotraçador ósseo positiva, eu faço o diagnóstico de ATTR, certo? Então, a cintilografia cardíaca com o pirofosfato negativa não me afasta o diagnóstico de amiloidose cardíaca, mas uma vez que eu não tenho as cadeias leves detectadas no exame laboratorial e eu tenho uma cintilografia com radiotraçador ósseo, eu não preciso fazer a biópsia endomiocárdica, eu já tenho o diagnóstico de amiloidose cardíaca ATTR, e daí eu vou passar para o marcador genético. Claro, gente, que tudo isso eu tenho que ter o paciente dentro daquele contexto clínico de ecocardiograma alterado, né, de sintomas clínicos lá. Bom, em algumas situações, essa cintilografia pode apresentar falso positivo, ou seja, tem uma captação que não é associada a TTR, que é no caso das cadeias leves, mas aí, nesse caso, eu já detectei lá atrás aquele exame de sangue e urina alterado, captação em pulso sanguíneo nas imagens planares, paciente com fraturas de costelas, na fase aguda ou subaguda do infarto, pacientes que tiveram cardiotoxicidade por excesso de hidroxicloroquina, algumas formas raras de amiloidose. Mas é considerado um exame de extrema acurácia. E a gente está falando de 98% de acurácia aqui. Então, esse é o fluxograma que a diretriz... Deixa eu só tirar isso aqui. Esse é o fluxograma que a diretriz recomenda para o rastreamento diagnóstico da amiloidose cardíaca.
Bom, então a gente pode identificar esses pacientes que têm alguns critérios, né? Aqueles pacientes que têm critérios da história, do exame físico, achado sugestivo, no ecocardiograma, na ressonância, enfim, tudo isso que a gente falou lá atrás. E nós vamos pedir, então, a dosagem da relação capa-lambda sérica e através de imunofixação, né? E também a pesquisa na urina de 24 horas, dessa mesma forma, dosagem da relação capa-lambda por imunofixação na urina de 24 horas. Se eu tenho essa presença, eu posso, por exemplo, seguir pela minha rota hematológica, né? Eu posso já ter encaminhado para o hemato ou encaminhar, e isso o mais rápido possível, porque aqui nós estamos falando de uma doença que precisa ser tratada rapidamente. O hematologista, então, vai definir se ele, né, encontrou isso, se eu tenho amiloidose cardíaca confirmada pela presença de cadeias leves, e vai fazer a tipagem da proteína amiloide, né? Ou por espectroscopia de massa ou imunohistoquímica. E é que ele vai fechar o diagnóstico dessa doença neoplásica hematopoética, certo? Ele pode fazer isso através da biópsia, por exemplo, de tecido adiposo abdominal. Tá? Ele vai pedir, mas como ele vai pedir espectroscopia de massa, como ele vai pedir a imunistoquímica? Através da biópsia de ter, por exemplo, tecido adiposo abdominal. Se ele não encontra lá, aí ele pode pedir para a gente, falar, olha, não encontrei, a gente provavelmente pode fazer uma biópsia endomiocárdica. Então, essa consulta com essa biópsia do tecido periférico resultou positiva, ótimo, está fechado o diagnóstico. Não resultou positiva. Então, nós vamos desviar para a avaliação de uma outra rota para tentar fazer o diagnóstico, certo? Se ele não encontrou nada aqui, mas a suspeita clínica é muito forte, a gente vai para a biópsia endomiocárdica corada pelo vermelho Congo, e aí, sendo ela positiva, o paciente confirma a amiloidose cardíaca confirmada, lembrando sempre que a gente tem que fazer a tipagem da proteína amiloide por espectroscopia de massa ou imunohistoquímica. Não confirmou, então definitivamente não é amiloidose, está descartado. Nós podemos seguir também a rota cardiológica, então fez esses exames, foi negativo isso daqui, eu vou seguir para a rota cardiológica, né? Eu não tenho suspeita inicial de AL. Então, aqui, o meu próximo exame seria a cintilografia cardíaca com traçador ósseo, né? Nos casos em que eu tenho ela disponível, a gente vai detectar a presença de uma captação grau 2 ou 3, uma relação do coração com o hemitódise contralateral maior que 1,5, confirmadas pelo SPECT, eu tenho uma amiloidose cardíaca confirmada. Eu já excluí cadeia leve monoclonal, eu tenho captação na cintilografia, eu tenho eco sugestivo, eu tenho clínica sugestiva, a minha cintilografia confirmou, eu sei que é uma amiloidose TTR, certo? Se ela Aí aqui agora é importante a gente fazer o teste genético, porque o teste genético vai confirmar para mim a mutação da transretina. Então, se ele é positivo, e a gente pede sequenciamento genético para transretina, dessa forma mesmo no pedido, também autorizada pelos convênios, tá? Existe até uma facilitação da indústria farmacêutica que tem interesse nisso, também para realizar esses testes, o paciente pode acessar isso no site. Então, assim, eu pedi dessa forma e o meu paciente fez no padrão mesmo, no laboratório padrão aqui em Goiânia. E aí ele vai vir positivo, se vier positivo, é uma transretina hereditária. Se vier negativo, não tem amiloidose? Não. Ela pode ser a transretina selvagem, ou wild type, que é aquela relacionada ao envelhecimento, não resultando diretamente da questão genética, né? É importante isso, a gente avaliar isso, pessoal, não parar por aqui, porque esse pessoal aqui precisa de um aconselhamento genético também, né? E esses pacientes são mais jovens, né? A TTR hereditária, ela pode acometer homens e mulheres mais jovens, né? Ainda com perspectiva aí de filhos. E também os filhos dessas pessoas precisam ser investigados e tratados. Bom, a cintilografia veio negativa, mas eu tenho uma clínica muito sugestiva, a gente vai para a biópsia endomiocárdica e aí vamos confirmar ou descartar a amiloidose. Lembrar que se confirmar é importante, é muito importante a gente fazer
espectroscopia de massa ou imunistoquímica para amiloidose, né? Então, assim, o paciente que vai para a biópsia, quais são as indicações? Aquele paciente que tem alta suspeita clínica da AL, como a gente falou no início, e que eu biopsiei, por exemplo, a gordura abdominal ou outro órgão, e essa biópsia veio negativa, não me ajudou. Para confirmar o diagnóstico de amiloidose cardíaca nos casos suspeitos de transtirretina, quando a cintilografia com radiotraçador não for disponível, né? Coitado das pessoas que não têm nenhum acesso a isso, né? Fica mais difícil porque tem que ir para a biópsia mesmo. E aí, biópsia também não é disponível em qualquer lugar, esses pacientes às vezes têm que ir para grandes centros. Para confirmar o diagnóstico dos casos em que o radiotraçador não pode, nessa biópsia, utilizando imunistoquímica ou espectroscopia de massa, quando está tudo errado, né? Quando eu não consigo uma concordância clínica com os exames, o que é mais raro. Bom, em relação ao tratamento, então, instituir o tratamento precoce, específico, é o nosso objetivo. Tudo que a gente falou até aqui é porque a gente quer chegar muito rápido nesse diagnóstico para tratar. Então, quais são os alvos terapêuticos da transtirretina? Que a gente já falou, né, que a doença por cadeia leve é uma doença hematológica, vai ser tratada com transplante ou quimioterapia, mas aqui não, aqui a gente tem outros alvos, né? Os silenciadores do gene da transtirretina, principalmente naqueles pacientes que têm a transtirretina genética, né, a variante, eles interferem na produção hepática, então, dessa transtirretina, que é predisposta a formar fibrilas anormais, né? O inotersen, ele já também é um oligonucleotídeo antissense. Essa aqui é uma região, gente, que tem muito estudo em desenvolvimento, tá? O inotersen, ele está relacionado, ele tem sido usado, tem estudos com resposta para polineuropatia, né? Então, a neo que utiliza mais esse medicamento. Inicialmente, o tratamento da amiloidose era o quê? O transplante hepático, o transplante de coração e fígado, né? Combinado, e aí depois esse paciente que não transplantava o fígado, ou, por exemplo, transplantava só o coração, eles tinham uma evolução muito ruim em relação aos outros pacientes que receberam transplante, foram submetidos ao transplante por outras indicações, né? E aí depois, com o advento das drogas, foi se mudando o conceito do tratamento, mas ainda o transplante de fígado ainda é indicado para pacientes com acometimento por transtirretina, principalmente a variante. O Tafamidis é uma droga já disponível no Brasil há alguns anos, né? É uma droga da Pfizer, e ele vai atuar estabilizando esses tetrâmeros da TTR. Então, ele vai se ligar a essa estrutura e vai impedir, né, que ela se desfaça e refaça e dobre-se novamente, formando agregados amorfos e fibrilas amiloides, certo? E o outro sítio que também tem sido estudado são aquelas drogas que fazem a degradação e a reabsorção dessas fibrilas amiloides anormais e deletérias, né? O AG10, que aí concorre com o Tafamidis na estabilização desses tetrâmeros de transtirretina, ele ainda está em estudo, tá? Eu coloquei aqui o identificador dele, mas sem dúvida para a gente a droga de tratamento é o Tafamidis. A gente tinha inicialmente uma dose de 20 miligramas por dia, hoje a gente tem um novo estudo que chama ATTRACT estudo, que eu coloquei aqui no slide de 2020, que mostrou que a dose de 80 miligramas uma vez ao dia do Vyndaqel, né, que é o nome comercial do Tafamidis no Brasil, foi eficaz e seguro, né? E para quem que a gente vai indicar? Para pacientes que têm insuficiência cardíaca, classe funcional 1 a 3 da New York Heart Association, que não tem disfunção renal grave, que tem um clearance acima de 50, para redução da mortalidade e da taxa de progressão de incapacidade física e perda de qualidade de vida. Então, os estudos do Tafamidis estudaram
não só internação por insuficiência cardíaca, mortalidade cardiovascular, mortalidade por insuficiência cardíaca, eles estudaram qualidade de vida pelo questionário Kansas, estudou teste de caminhada de 6 minutos. Então, a gente tem todos esses desfechos muito bem documentados com essa droga. Eu estou falando aqui, gente, do Vyndaqel, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse, viu? Tá, né? Essa aula não é patrocinada, é só mesmo a título de informação e é a única droga. Essa droga é um tratamento de alto custo, mas que tem cobertura pela ANS e também está no rol, né, do Conitec lá para as medicações de alto custo pelo Sistema Único de Saúde. Bom, agora vamos mexer na nossa seara aqui, né? Vamos tratar como que funciona o tratamento da insuficiência cardíaca para esses pacientes. Diurético eu te amo, né? Assim, a hashtag, porque os diuréticos vão atuar, vão ser extremamente interessantes para melhorar esse paciente, para melhorar as manifestações congestivas, né? Eu não posso usar diurético demais, tem que ter um certo cuidado com isso, mas é a droga, com certeza, que mais alivia sintomas. A gente evita o uso de substâncias bradicardizantes, e aquela máxima de que aquele combo do beta-block, ECA-BRA, sacubitril/valsartana e SGLT2, né? E os inibidores mineralocorticoides, os antagonistas, né, dos receptores mineralocorticoides, esse combo para todo mundo é classe 3, segundo o nosso posicionamento, né? Então, a gente não vai usar isso de forma rotineira, porque esse paciente, a gente tem que lembrar que ele tem uma cavidade pequena, um débito fixo, né? E que se eu reduzo a resistência vascular periférica ou deixo ele bradicárdico, reduzo a frequência cardíaca, ele vai sentir muito, né? Vai ter uma repercussão importante, porque aqui o débito vai ser dependente da frequência cardíaca, certo? Os pacientes, como eu falei, FA é uma arritmia muito frequente, né? E esses pacientes são extremamente trombogênicos, tá? Eu não consegui encontrar porque nas publicações eles não falam, mas, por exemplo, pacientes mesmo em ritmo sinusal têm um esvaziamento atrial muito lento, né? Às vezes tem presença ali de contraste espontâneo, e mesmo nesses, a gente tem alguns graus de recomendação para anticoagular, bem mais inferiores, né, do que o paciente com fibrilação atrial, mas o nosso posicionamento já diz que esse paciente com FA e amiloidose, ele precisa receber anticoagulação. Independente do Chades-Vasque, por exemplo, independente do risco calculado que você utilizou para definir o uso da anticoagulação, eles devem ser anticoagulados. E também foi verificado que 30% dos pacientes têm FA. No eco transesofágico, né, quando eles foram ser avaliados, por exemplo, para uma cardioversão, 30% deles tinham TROM. Tá? Bom, uma mensagem importante é que nesse estudo de AIMO e colaboradores, ele foi um estudo retrospectivo, unicêntrico, né, com quase 100 pacientes com amiloidose cardíaca, a maioria delas com TTR. O que a mensagem que ele nos deixou foi que IECA, BRA e antagonistas mineralocorticoides devem ser usados com segurança, um ajuste gradual de dose, né, exceto se tiver contraindicação. Os beta-bloqueadores são menos tolerados, bem menos tolerados, né? Principalmente naqueles pacientes com cadeia leve e que têm disfunção do VE e do VD. Então, esses pacientes toleram doses muito baixas, né? Os bloqueadores de cálcio não dihidropyridínicos são muito mal tolerados nesses pacientes, diferente da miocardiopatia hipertrófica, né, que o meu verapamil faz um sucesso, aqui não, né? E os dihidropyridínicos, na forma cadeia leve, eles podem se ligar a essas fibrilas amiloides e resultar em bloqueios avançados e choque cardiogênico, né? Exatamente porque aqui o débito depende da frequência. Bom, os distúrbios de condução são frequentes, né? E é muito interessante porque a condução atriventricular é mais comumente afetada que o nó sinusal, às vezes, e a prevalência de necessidade de marcar passo também é bem frequente. A atrocessia, na verdade,
um manuscrito de um registro do sistema de saúde americano e mostram que 36% dos pacientes, em 36% dos pacientes com ATTR variante ou genética foi indicado marca-passo e na wild type 43%. As arritmias ventriculares também estão quase na metade dos pacientes, né, a significativa. Né? Então, a morte súbita, que por TV também é um mecanismo frequente, a morte súbita também por doença da condução atrioventricular, eu acho que caiu um pouquinho. E aí, a gente que teve morte súbita abortada, por exemplo, ele vai, ok, está bem definido o implante do CDI, né? Se ele tem uma sobrevida maior que 1 ano. Agora, para os pacientes com profilaxia primária, não está bem definido a questão do implante do CDI. Então, esse é um outro desafio para a gente indicar, por exemplo, e não é se fosse, Débora, mas o paciente tem PV não sustentada, frequente, né? A doença é arritmogênica, né? Claro, para mim está claro que esse paciente tem que receber um CDI. Mas até para a gente autorizar isso é complicado. Os pacientes devem ser encaminhados, gente, para centros especializados, né? Você fala, como que é o centro especializado? Então, nós precisamos incentivar a construção, né, o estabelecimento de centros de referência, porque esses pacientes precisam de exames avançados, né? E também, por outro lado, quando ele evolui com uma essência cardíaca avançada, a situação dele é mais complicada. Por exemplo, esses pacientes, quando precisam receber suporte circulatório de mais longa duração, eles têm um tamanho reduzido das cavidades, né? É complicado também o implante e o funcionamento desses dispositivos. E a seleção de pacientes para o transplante cardíaco também requer uma expertise muito importante, uma expertise acurada, né, para definir quem realmente vai se beneficiar. Hoje a gente já sabe que eles têm quando bem indicados, têm uma sobrevida similar ao do paciente que foi transplantado por outras causas. Antigamente não era assim. E é importante também a gente construir centros de referência para que seja construído, estabelecido um registro nacional de amiloidose cardíaca, para que a gente construa os nossos dados e entenda até o nosso perfil genético, né, para as formas genéticas. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é esse diagnóstico precoce, né, a gente estudar um pouco mais, cada um dentro da sua experiência clínica, buscar aí as novas formas diagnósticas, né, que estão resultando num aumento do diagnóstico de casos. Como eu falei, eu sei que todo mundo aqui vai lembrar de um paciente que falou, gente, será que aquele caso não era, né, uma amiloidose? Mas e ainda existem inúmeras lacunas, né, do conhecimento, tanto em relação a tratamento, a diagnóstico e a conhecimento da fisiopatologia dessa doença tão multifacetada que é a amiloidose. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Eu acho realmente, até queria fazer um comentário, eu estou acompanhando aí 2 indivíduos que têm amiloidose, e é interessante como eles se comportam para o exercício, essa amiloidose ATTR. Um deles, por exemplo, tem um déficit cronotrópico muito importante, então ele não tolera exercício, aquela coisa da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, mas quando você coloca ele para fazer exercício, ele é muito lento na resposta, isso limita a tolerância aos esforços. Então, quando ele tem a forma ATTR, é comum também encontrar uma perda de massa muscular importante. O outro paciente é desautonômico, então, ao invés de ter só a capacidade de exercício diminuída, ele também tem uma desautonomia que é secundária a esse tipo de quadro, então ele tem muita hipotensão postural. Então, do ponto de vista de reabilitação cardiovascular, eu posso falar com certeza que os dois estão respondendo super bem ao tratamento. Então, quando eu penso na amiloidose com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, por exemplo, o dado de ter um VO2 máximo menor de 3 ml por quilo por minuto está ligado à mortalidade. Então, quando a tolerância do exercício é baixa, o paciente morre mais. Quando o IMC cai, ele vai ficando caquético, ele morre mais.
E o exercício tem ajudado esses dois casos, especialmente o que tem a intolerância ao exercício muito forte, e o outro que tem a desautonomia, são abordagens diferentes da reabilitação, mas que ambas têm ajudado bastante. Então, eu acho que conhecer a amiloidose, especialmente, é muito importante, e entender o papel. Então, um deles tem muita intolerância gástrica também, empachamento, alterna constipação e diarreia. Então, tudo coisa que o movimento ajuda, principalmente na constipação. Então, para ele, fala para mim assim, olha, tanto que eu estou achando bom fazer exercício, a vida dele melhorou muito. E como melhora a capacidade funcional, melhora a longevidade. Só fazer essa observação para todo mundo aqui, que às vezes não associa diretamente a amiloidose com reabilitação cardiovascular, e é um tipo de caso que são abordagens totalmente diferentes, mas que responderam muito bem ao tratamento ambos. Você sabe, Juliano, que a diretriz não fala de reabilitação no posicionamento brasileiro? É Pois muito é, mas interessante a assim, sua colocação. quando eu recebi, eu E fui nos para cima para estudos, né? estudar. A gente vê isso nos estudos do remédio. Você entendeu? Das terapêuticas, igual eu te falei, eles avaliaram caminhada de 6 minutos, qualidade de vida, né? Isso foi avaliado lá, a reabilitação foi avaliada nesses pacientes estudados, assim, a importância dela, mas não está no nosso posicionamento. É Muito verdade. bem E aí lembrado. eu tive que achar um documento do Jack aí para poder também, porque também era novo para mim, a despeito dos cabelos brancos, receber a amiloidose. Então me chamou a atenção. E aí eu fui atrás e realmente encontrei um posicionamento americano falando da importância da reabilitação e com abordagens totalmente diferentes. Eu achei que assim, amiloidose cardíaca e amiloidose sistêmica. Eu confesso que eu desconhecia muito, até da fisiopatologia. E aí, quando eu achei apresentações tão distintas, um com intolerância ao exercício, que o coração, eu pensava até na indicação, ele vai, potencialmente no futuro, ele vai receber um marca-passo, mas ele está respondendo bem. E o segundo, com essa desautonomia, que aí sim foi fantástico, a hipotensão postural, a intolerância ortostática, responderam muito bem aí ao tratamento físico. Só para fazer essa observação, já existe, então a nossa diretriz precisa se atualizar mesmo. Acho que o Maurício ia falar. Só indo no gancho aí, não é a primeira vez que a gente vê que esquece a reabilitação, não é só nessa patologia, né? Mas voltando para a amiloidose, é impressionante, Débora, parabéns aí pela vasta revisão, né? Acho que eu nunca tinha parado durante 1 hora da minha vida para estudar amiloidose. E é um nome que a gente escuta desde a faculdade de medicina, né? Mas a gente escuta, acha que é raro, e do jeito que escuta já passa para frente. Eu fico imaginando quantos pacientes não devem ter passado por nós aí, por mim, com amiloidose que a gente talvez não tenha cuidado direito. E outra coisa interessante é esse espectro, né? Que até a sua aula eu achava que era uma doença só, vamos chamar assim, né? Te confesso isso. E interessante a gente ver esse lado hematológico, o lado cardíaco, abordagens diferentes. O diagnóstico que parecia ser tão difícil, parece que nem tanto, né? E então eu queria ouvir agora, se ele tiver ainda, o Dr. George aí já que você o provocou com muita propriedade, acho que a gente precisa saber como é que ele colocou no chat aqui, né, Jorge? Cintilografia miocárdica, necrose, Unimed e PASO. Do ponto de vista prático, como é que a gente chega nisso aí, Jorge? Então, Maurício, bom dia a todos. Então, é que nem a Débora falou, realmente é uma técnica muito simples, inclusive ela é antiga. O pirofosfato foi um dos primeiros traçadores ósseos que a gente utiliza para fazer a cintilografia óssea. Só que esse traçador ele foi sendo atualizado e quando a gente fazia esse diagnóstico de amiloidose no passado com o piro, eram achados de exame, não era nenhuma indicação, era mais como um achado. E a técnica realmente é muito simples, a gente faz a injeção no paciente, faz uma primeira imagem com 1 hora, essa imagem de primeira hora, a gente se dedica a ela mais à quantificação da região do miocárdio com a área contralateral no tórax. Por quê? Nessa primeira hora, a gente ainda tem pouca impregnação nos arcos costais, então essa quantificação fica mais fidedigna. E aí a imagem de 3 horas, a gente pode fazer a quantificação também, mas é uma imagem mais de análise qualitativa, para a gente ver a impregnação do traçador no miocárdio em comparação aos arcos costais. Então, assim, a gente tem que fazer, é prudente que a gente faça essas duas análises. Por quê? Porque a análise cintilográfica ela vai praticamente dispensar
a biópsia endocárdica, né? E como a Débora falou, a acurácia, ela realmente beira os 98%, uma especificidade de 94% e uma sensibilidade de 90%, né? E com relação aos planos de saúde, hoje, tanto os planos que seguem a CBHPM, quanto a Unimed e os demais planos, quanto o IPASGO, eles têm um código que cobre essa avaliação, que é a cintilografia miocárdica necrótica. O problema é que nosso único fornecedor do Piro fez uma atualização na tabela dos produtos, e para eu fazer pelo plano de saúde, eu tenho que ter pelo menos 2 pacientes, né, para tornar o procedimento viável, né? E no mais é isso, Maurício, é uma técnica antiga, muito simples, que agora realmente teve um crescimento praticamente exponencial nos últimos 2 anos aí, devido à hipótese de pesquisa de amiloidose cardíaca. Jorge, eu te sugeri que depois coloque lá no nosso grupo esse código aí de IPASGO e Unimed para a gente estar mais antenado com isso. E a mesma coisa, Débora, para aqueles exames de urina que você apresentou no início da sua aula, a gente solicitar lá, das cadeias, né? Quem sabe a gente... E o teste genético, né? Vou colocar. Quem sabe a gente consegue ser mais sensível no diagnóstico, né? Que bom. A ideia, como o senhor sempre fala, né, doutor Maurício, é provocar, né? É tirar a gente da inércia só. Eu sempre que assisto uma aula, seja do que for... Que existe assim, né, tudo. Que eu não posso sair da aula do jeito que eu entrei, né? E eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, né? E pelo menos pensar diferente eu tenho, no mínimo é isso. E essa foi uma aula provocativa, assim, que deixa a gente com a anteninha ligada, né? Diante da insuficiência cardíaca, a gente tem um cuidadozinho a mais do que aquilo que a gente ouve todo dia aí, que já é bem massivo, né, de insuficiência cardíaca. Bom. E as Perfeito, outras coisas então. que junto aí também, né? Na verdade, anda tudo junto, né? Síndrome do túnel do carpo, polineuropatia, disfunção erétil, desautonomia. Isso aí é o pacote do idoso, né? Então, é difícil, né? Tem hora que é difícil saber para que lado que atira, mas a gente tem que pensar, né? Pensar, tem que trocar ideia, tem que pedir ajuda para os universitários. Não melhora, né, doutor Maurício? Eu acho que essa é uma dica boa. Aquele paciente que, como eu falei, o da miocardiopatia hipertrófica, ele vai melhorar, né? O da hipertensão, por exemplo, um paciente que vem hipertrofiado e tudo, com uma pressão lá de 16 ou de 14, para ele melhorar sintomas, né? Quando você trata a hipertensão. E aqueles que pioram quando a gente coloca IECA-BRA, quando a gente coloca beta, também deve ser aqueles que chamam bastante atenção também, né? Isso mesmo. Muito bom. Muito bom. E parabéns por trazer o tema, né? É um tema que dificilmente a gente lembra de trazer para conversar. Né? Isso aí. Ok. Débora, obrigado a todos pela presença. Então, vamos encerrar a reunião de hoje. Um grande dia, um abraço para todo mundo, um bom dia, bom trabalho. Bom dia, pessoal. Obrigado, Débora, mais uma vez. Obrigado, Juliano e os demais.